TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Uma pesquisa do Procon Fortaleza aponta variação de até 618% nos preços do material escolar. Tribunal de Justiça e Governo do Estado lançam um aplicativo para auxiliar mulheres vítimas de violência. Conheça a Previdência Complementar da OAB Ceará. Confira o quadro Direito Empresarial em Foco e a nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora no programa Mundo Jurídico. O Procon Fortaleza divulgou pesquisa com preços de itens do material escolar para o ano letivo de 2018. O levantamento foi realizado em 10 livrarias e lojas do varejo do Centro e do Montese, entre os dias 30 e 31 de outubro, bem como no dia 7 de novembro, comparando preços de 62 produtos. A maior variação foi encontrada no preço da mochila, cujo tamanho médio pode ser comprada de R$ 18,10 a R$ 130, uma diferença de 618%. O Procon alerta que escolas não podem exigir marcas nem condicionar a compra a fornecedor exclusivo quando houver concorrência no mercado. A pesquisa tem como objetivo proporcionar ao consumidor referências de preços e variedades da mesma marca ou referência de peso ou tamanho. Foram consultados preços de lápis, canetas, pastas, borrachas, mochilas, cadernos e dicionários, entre outros itens. Em 21 itens, o Procon encontrou variações de preços acima de 100%. Para dar mais segurança à mulher, garantindo mais força e eficácia para as medidas protetivas, o governo do Ceará lançou, junto com o Tribunal de Justiça do Ceará, um aplicativo de monitoramento intensivo, guarnição e acompanhamento às vítimas da violência. Além de fazer valer a decisão judicial por intervenção policial especializada, integrando e fortalecendo as ações por um Ceará pacífico, o gabinete da vice-governadora articulou o desenvolvimento do aplicativo junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Ceará e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. O aplicativo foi criado com o objetivo de dar celeridade à execução das medidas protetivas, ao melhorar o processo de solicitação de cautelares de proteção às vítimas, garantir a celeridade do início do registro da ocorrência pela vítima à execução da medida protetiva. A Lei 13.467 de 2017, conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, entrou em vigor no dia 11 de novembro deste ano, trazendo uma série de alterações nas relações de trabalho, modificando a CLT. E para falar sobre os principais pontos da nova lei, nós conversamos agora com o advogado trabalhista e previdenciário e membro do Tribunal de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Ceará, Dr. Carlos Éden Melo Mourão. Dr. Carlos Éden, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Prazer é todo meu, Evelde. Um momento ímpar de discutirmos sobre a reforma trabalhista. Obrigado. Inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desta lei citada na abertura do programa, que trouxe uma série de alterações na CLT e que foi apresentada por um governo impopular. Qual a avaliação que o senhor faz dessa reforma trabalhista? Evelde, estamos numa situação em que, no governo impopular, fruto de, por mais que esteja dentro de um Estado democrático de direito, tenha seguido as regras legais, um vice-presidente assumiu a presidência da República e, no seu discurso de posse, me lembro muito bem, em que ele relatou que faria qualquer medida que ele entendesse necessária, mesmo que essas medidas fossem impopulares. Diante dessas medidas impopulares, surgiu a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. Doutor Carlos, eu vou agora tocar em alguns pontos desta reforma para que o senhor esclareça para os nossos telespectadores. Um dos pontos iniciais que eu gostaria que o senhor abordasse é, daqui para frente, como passam a ser tratadas as horas in itinere. As horas in itinere, na legislação anterior, se dava com o deslocamento do trabalhador ao seu local de trabalho quando não era servido de transporte público ou distante do local da residência. Nesse caso específico da regra anterior na CLT, havia remuneração
do deslocamento do momento de casa ao trabalho, era contabilizado dentro da jornada de trabalho. Já nas horas in itinere, pela Lei 13.467, esse deslocamento não contabiliza dentro da jornada de trabalho. Ou seja, não haverá mais, dentro dessa jornada de trabalho, a contabilização desse tempo despendido de casa ao local de trabalho. E uma pergunta também que surge, já que passa a ser tratado dessa forma, é no que diz respeito à responsabilidade do empregador. Porque se antigamente estava contabilizado dentro das horas trabalhadas e havia repercussão na própria remuneração, havia também uma responsabilidade, caso ocorresse algum acidente nesse tempo de deslocamento. Trabalho-casa e casa-trabalho. Isso muda também? Nesse caso específico, inclusive, o parágrafo 2º do artigo referente às horas in itinere diz que o empregador, quando se desloca ao trabalho, não está mais à disposição do empregador. Então, se o empregado não se encontra mais à disposição do empregador, não há mais nenhuma responsabilidade quanto a esse deslocamento. Como no caso acontecia na regra anterior, algum acidente, inclusive era muito comum os casos de acidente nesse deslocamento. A partir desse momento da entrada em vigor da reforma, não haverá mais responsabilidade por parte do empregador. Um outro ponto que eu gostaria que o senhor destacasse aqui diz respeito à escala, né, de 12 por 36. Como é que passa a ser tratada, ou de que forma está sendo tratada agora a escala a partir da lei da reforma trabalhista? Antes da reforma, não havia previsão legal quanto à escala 12 por 36, ou seja, daquele trabalhador que trabalhava 12 horas consecutivas e 36 de descanso. Já em vigor a reforma trabalhista, dentro dessa escala 12 por 36, já está incluso dentro do pagamento da jornada, já está incluso feriados e incluso descanso semanal remunerado. Ou seja, se em um dia específico esse trabalhador, dentro dessa escala 12 por 36, cair em um feriado específico, esse feriado já está remunerado dentro do pagamento mensal que ele dá a receber. É uma espécie de modalidade em que foi criado que vai ser computado tanto o valor relativo ao descanso semanal quanto aos feriados. Doutor Carlos, uma outra novidade trazida aí pela reforma trabalhista diz respeito ao teletrabalho. Agora existe a possibilidade daquelas pessoas que trabalham na área de TI, tecnologia da informação, de desenvolver o seu trabalho até mesmo em casa? Sim, há essa possibilidade de pessoas que trabalham com tecnologia de informação e de comunicação que possam exercer esse trabalho dentro das suas casas ou onde lhe convier. Existe uma discussão no meio acadêmico, entre juristas, inclusive na doutrina, quanto à limitação do horário. Certo. O artigo prevê que lhe haja a oportunidade de se trabalhar dentro desse contexto. E esse trabalhador, esse teletrabalhador, irá trabalhar conforme as normas do empregador. Só que vai ficar difícil quanto ao controle de jornada. A doutrina que está avançando nesse momento indica que se houver o controle, seja por GPS, seja por ponto digital colocado à disposição ou qualquer outra tecnologia em que se controle esse tempo, aí sim o trabalhador vai ficar com tempo restrito e limitado. Caso contrário, haverá uma discussão em que o empregador colocará à disposição a forma de trabalho, o trabalho a ser desenvolvido, mas aí vai ficar a cargo do teletrabalhador quanto tempo ele vai dispor desse trabalho. Então não vai haver um controle de quantas horas ele vai cumprir. Pode ser que ele cumpra 10, pode ser que ele cumpra 12, dentro da jornada de trabalho. Então, nós estamos diante de uma situação em que há uma hipossuficiência nessa relação de trabalho. O trabalhador é conhecido como uma figura mais forte dentro da relação. Aliás, o empregador é conhecido como uma figura mais forte dentro da relação de emprego. Então, a meu juízo, poderá ser maléfico em determinado ponto, porque não se limitará ao número de horas em que ele trabalhará. Não se saberá. Com certeza. É uma discussão em que devemos avançar nesse ponto. Doutor Carlos, a reforma trabalhista, ela supervalorizou o acordo coletivo e a convenção coletiva.
A partir daí há uma prevalência do negociado sobre o legislado. Gostaria que o senhor fizesse uma análise deste ponto específico da reforma trabalhista, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado Carlos Eden, que está fazendo uma análise da lei da reforma trabalhista. Doutor Carlos, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, os acordos e convenções coletivas terão mais força do que a própria lei? Sim. É uma discussão que, inclusive, é muito tema de debate e deve ser amadurecida. Os acordos coletivos e convenções coletivas, eles se sobreporão à lei. Existe a regra piramidal de Kelsen quanto às hierarquias da lei. Certo. E, nesse caso específico, a meu juízo, não está se respeitando essa hierarquia de leis. Inclusive, a convenções da OIT, que o Brasil é signatário, Certo. que tem status de emenda constitucional. Então, nós teremos situações em que acordo coletivo e convenção coletiva se sobreporá a uma convenção da OIT, se sobreporá à própria lei. São situações em que precisam ser discutidas, são situações que podem ser maléficas ao trabalhador, mas, no caso específico, existem mais de 15 artigos que discorrem acerca do que se pode ou não discutir dentro dessas convenções de acordo, como o banco de horas, Certo. e outras situações mais. Mas, de qualquer forma, é preocupante, né? É uma situação preocupante. Precisamos Aprofundar juristas, essa advogados, juízes, membros do Ministério Público, sociedade civil, precisa discutir e abordar situações como essa. Quiçá será caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque são discussões em que poderão ser maléficas ao trabalhador. Uma outra mudança trazida pela reforma trabalhista, que tem ocasionado muita confusão, principalmente na cabeça do leigo, diz respeito às férias. As férias agora podem ser parceladas? Sim, as férias podem ser parceladas em até 3 períodos, Certo. sendo que o maior deles não pode ser menor do que 14 dias, e os outros não podem ser menor do que 5 dias. Ou seja, o empregador, em comum acordo com o empregado, isso deverá ter anuência do empregado, poderá parcelar em 3 períodos dentro da situação que eu narrei. E quais são as alterações trazidas no que diz respeito à contagem dos prazos? A contagem dos prazos pela nova regra da CLT será em dias úteis. A CLT, pela a origem administrativa na era Vargas, dava uma celeridade aos processos, os processos trabalhistas. Inclusive temos rito sumaríssimo, rito sumário, que a intenção é que o processo caminhe de forma mais rápida. A meu juízo, essa questão dos dias úteis pode trazer um atraso quanto à celeridade processual, mas em contrapartida seguirá a regra do CPC, que já prevê prazo em dias úteis. Doutor Carlos, um outro ponto polêmico da reforma trabalhista diz respeito à justiça gratuita. Me parece que agora a parte sucumbente, mesmo que esteja litigando sob o palio da justiça gratuita, ela poderá ser condenada em honorários periciais, isso é verdade? Sim. É algo, inclusive, tema de discussão na ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema justiça gratuita. O beneficiário da justiça gratuita pode sim ser condenado em sucumbência, no pagamento dos honorários periciais, caso seja sucumbente. Isso entra em rota de colisão com a própria lei dos benefícios da justiça gratuita, Lei 1060/50, que prevê aquelas pessoas que não possuem condições de arcar com as custas do processo e demais despesas serem isentas de tais situações como essa. O pobre na forma da lei. O pobre na forma da lei. Então, a meu juízo,
existe uma incongruência entre o que a lei determina ser o pobre na forma da lei e aí seus benefícios, com a situação da condenação. Com certeza. É algo que merece também ser discutido. É uma reforma que nós estamos ampliando, é uma reforma que entrou em vigor dia 11 de novembro, mas que merece ter um maior debate, uma maior discussão, inclusive com ações diretas de inconstitucionalidade. Doutor Carlos, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todos os esclarecimentos aqui prestados para os nossos telespectadores e abre agora espaço para as suas considerações finais. Evelio, eu agradeço novamente a oportunidade e quero dizer que este é um momento crucial que vive o país, é um momento em que merecemos, diante dessas reformas impopulares, discutirmos se não só a efetividade das reformas, mas discutirmos, debatermos se há uma concordância da sociedade civil. O judiciário é um papel que será de extrema importância para o judiciário, a aplicação, como será aplicado, de que forma será aplicado. É um trabalho também para o advogado, de saber como se irá discutir, jurisprudências se formarão, Ministério Público do Trabalho também terá um papel fundamental nisso, porque a reforma ainda não se definiu. Teremos um tempo para se discutir e o que eu quero dizer é que não só os operadores do direito, mas a sociedade civil participe desse processo de discussão da reforma. E é isso, agradeço. Obrigado. Ivelise Maia. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura e a longo prazo, além de uma renda para caso de invalidez e uma pensão paga também aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos para quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado, OAB Prev Ceará. Olá, espectadores. Sou Ricardo Maia, advogado de Cleto Gomes, Advogados Associados. É um prazer para todos nós participar aqui do programa Mundo Jurídico, de modo a esclarecer alguns pontos, principalmente da reforma trabalhista, para o empresariado e o mundo empresarial. Um dos pontos de maior destaque da reforma trabalhista é possibilitar que o depósito recursal seja feito de forma diferenciada. O depósito recursal ele é feito quando a empresa é condenada por uma sentença e ela faz o depósito para que o seu recurso seja julgado pelo tribunal. Diante disso, com a legislação anterior, o depósito era feito na conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Sabe-se que a conta do FGTS corrige em valores muito baixos, em média 3% mais uma taxa referencial. A reforma trouxe uma inovação que é permitir que esses valores sejam depositados agora em uma conta vinculada ao juízo. Ou seja, os índices de correção dela não serão mais aqueles aplicados ao FGTS. Serão índices maiores e na base de 6% mais a taxa referencial ao ano. Esses valores ficarão lá parados enquanto o recurso vai ser julgado pelo tribunal. Outra inovação da reforma trabalhista é permitir que esses depósitos sejam substituídos por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Essas duas hipóteses são garantias que o banco concede às empresas para que, ao invés de o capital fique parado ou estagnado lá na conta vinculada ao juízo, o banco ele dá uma garantia para aquele processo, de modo que, se a empresa se mantiver como condenada, será pago o valor, mas já existe uma garantia do banco. Isso possibilita que o dinheiro circule mais nas empresas e não fique parado em contas judiciais. Sabe-se que, em contextos de crise como o atual, as empresas não podem ficar com seu capital parado. Tem-se que investir, tem que haver investimento em contratação de pessoal, em inovações na sua prestação de serviço. Então, essa é uma garantia que a reforma trouxe e que vai possibilitar ainda mais a melhoria das empresas. Outro ponto também importante
é o fato de que os depósitos recursais serão reduzidos pela metade em algumas situações específicas, que são elas, no caso de empregador doméstico, aquele que não tem condições, né? Não tem nem ganhos suficientes para arcar com depósitos na monta de, por exemplo, R$ 9.000. Então, esses depósitos vão ser reduzidos pela metade. Também nos casos de microempreendedor individual, os casos de microempresa, empresa de pequeno porte. Então, nessas situações, será possibilitado ao empresário que ele possa efetuar o depósito recursal, possa ter o seu recurso julgado pelo tribunal e, ainda assim, ele não tenha um custo tão alto, porque muitas vezes ele não tem essas condições de pagar um valor de uma vez e se sente alijado do seu direito de recorrer, porque ele não vai ter aqueles recursos suficientes para tanto. Então, a reforma trouxe, principalmente nesse aspecto, inovações muito positivas para o mundo empresarial, possibilitando que ele possa se desenvolver com mais dinheiro circulando e também permitindo maior acesso ao grau recursal das pessoas que não têm tantas condições. A Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará tem realizado com frequência inspeções nos presídios instalados na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do estado. E para falar sobre estas ações, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Albuquerque. Dr. Márcio Vitor, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no estúdio. Ô, amiga, muito obrigado. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Dr. Márcio, eu lembro que esse trabalho já vem sendo desenvolvido já há vários anos, salvo engano, mais de 3, 4 anos. Quais são os principais problemas detectados? Os problemas continuam os mesmos? Houve alguma mudança no que diz respeito ao sistema penitenciário do estado de Ceará? Bom, a situação, Evelt, eu diria que, de certa forma, o problema ele tem, de certa forma, se intensificado, né? Desde o ano passado, quando houve aquelas grandes rebeliões nas unidades de Fortaleza, praticadas, parte dela, pelo crime organizado, e o que é que a gente notou? Que o crime organizado realmente ele se instalou nas unidades. Tanto no interior como na capital, a gente tem facções como o PCC, a Família do Norte, a GDE. Então, isso é muito prejudicial a qualquer tipo de trabalho na perspectiva da ressocialização. O crime organizado tomou conta dos presídios. Perfeito. E eu diria que um dos principais dilemas nessa questão é, notadamente, a superlotação. Então, eu falava com você que nós estivemos recentemente, há cerca de 15 dias, na região do Cariri, fomos ali a Crato, Barbalha, inspecionamos o presídio, a PIRC de Juazeiro, também denominada de Tourão, fomos ao Tourinho, fomos a Barbalha, fomos Crato, e a história não muda, é a superlotação. Principalmente no presídio, na PIRC, nós notamos assim, o presídio só comportava cerca de no máximo, 380 pessoas, quando nós chegamos lá tinha mais de 700, cerca de 730 pessoas. E além disso, a questão da presença do crime organizado, especificamente essa GDE, que está tomando conta, a pequena quantidade de projetos sociais, apesar de existir alguma coisa, existe, a gente notou, relativo à questão da cozinha, de comida, numa fábrica, a gente notou alguns pequenos projetos, mas insuficiente, bastante insuficiente também. Existe a remissão, um trabalho feito religioso também feito na unidade, mas ainda muito pouco. Então, nós estamos aí realmente realizando um novo relatório acerca dessas unidades. Algumas, por exemplo, a de Barbalha, construída em cima de um aterro, de um lixão, terrível a situação, algumas que falta água, é o caso também de Barbalha e do próprio Crato, a gente viu uma limitação nesse sentido, sempre o problema da pequena quantidade de agentes penitenciários, isso é algo que torna mais vulnerável ainda, a segurança nessas unidades também, lá no presídio Juazeiro, a pequena quantidade até de policiais militares nas muralhas, muito pequena.
Vale esclarecer que esse trabalho, velho, a gente está fazendo até em parceria com as comissões de lá, não é? Então, participaram lá o vice-presidente da subseção, o doutor Vladimir, o doutor Adesson, que é do Crato, não é? O doutor Tasso, que é o presidente da OAB de Juazeiro, a equipe, a doutora Eveline, que são das comissões, o doutor Wanderson. Então, foi um trabalho muito bom e há um reforço, né? Então, nós vamos cobrar mudanças, nós vamos cobrar reformas, contratação, esse concurso público que vem aí, de agente penitenciário tem que ser deslocado gente para o interior, sem dúvida alguma. Então, é um concurso para 1.000 pessoas, não é o suficiente, mas já é um alento, e no interior também precisa, porque, inclusive, tem o crime organizado, a gente sabe disso. Então, foi um ponto muito importante disso também. Nós estamos projetando, nesse ano, uma audiência pública naquela região também, onde serão convidadas todas essas autoridades. A gente nota que continua também, semelhante o problema relativo à questão do preso provisório, dos benefícios que esses detentos podem ter, não é, que muitas vezes não são avaliados a contento, a questão para o preso provisório, a questão do excesso de prazo, Tomás, da prisão ilegal. Esse problema da superlotação já se tornou um problema crônico, que não é só uma realidade do estado do Ceará, mas sim do país, do Brasil. Na sua opinião, quais medidas poderiam ser efetivadas no sentido de, pelo menos, minorizar essa problemática? Seria a construção de novos presídios ou passaria também pela questão de investimentos na ressocialização do preso? Então, eu diria que o principal ponto, realmente, infelizmente, ainda precisa construir. A gente não queria levantar essa bandeira aqui, porque a gente sabe que o melhor, no lugar de construir um presídio, seria construir uma escola. Claro. Não é? Era ampliar o estudo, a educação, porque diminuiria sensivelmente a criminalidade. Que a gente nota que boa parte dos crimes também são cometidos, há uma ligação muito próxima da questão social, né? da questão cultural, da saúde pública, principalmente o tráfico de drogas. Então, eu diria que ainda é necessário construir. A SEJUS, a Secretaria de Justiça, está prometendo a inauguração de um feminino agora, brevemente. A própria CPPLC no interior também tem um regional que vai ser construído, mas eu diria que tem que se voltar para a questão da ocupação. É um absurdo você chegar numa unidade dessa e cerca de 80% dessas pessoas, 70%, 80% estarem lá no ócio durante todo o mês. Na realidade, o que a gente vê muitas vezes ali é a prática de mais crimes. Então, aquelas grades são só artificiais, aquelas muralhas, elas só funcionam de forma artificial. Ainda, infelizmente, em muitos presídios, em muitas cadeias públicas, entra drogas, entra celular, chega a entrar até armas, apesar do esforço dos agentes da polícia, passa por causa da superlotação, porque é próximo de uma área urbana, entra por rebolo, por outros fatores. Então, a gente nota que a pena não vem cumprindo com os seus objetivos. Então, tem que haver se voltar para isso, para ocupação. Então, esse sujeito que está lá, que já é um sujeito brutalizado muitas vezes, ele tem que passar o dia todo trabalhando, 8 horas trabalhando, estudando. Aí sim é que a gente pode ter um resultado melhor. Esse sujeito expõe a lei de execução penal que ele tem que indenizar a vítima pelo crime, ele tem que pagar pela despesa dele ali. Então, isso não é cumprido. Mas o que se percebe é que hoje nós vivemos uma verdadeira cultura do aprisionamento. Você acha que seria necessário uma mudança de cultura, eu digo até no sentido de que as medidas alternativas à prisão, as medidas cautelares diversas da prisão, passassem a ser mais bem utilizadas? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Albuquerque. Dr. Márcio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre se o senhor não acredita que exista hoje instalada no país uma cultura do aprisionamento. O senhor defende que as medidas cautelares diversas da prisão passem a ser mais bem utilizadas?
É verdade, Velde, que a regra ainda é a prisão, né? Então, a regra, principalmente do preso provisório, aquele que está respondendo o processo, é sempre se aplicar uma prisão preventiva. Então, o Código de Processo Penal, no artigo 319, ele prevê medidas alternativas. Então, sempre a prisão preventiva deve ser vista de uma forma subsidiária. Infelizmente, a gente vê isso em unidades, presos que estão ali, quando poderia ter uma medida alternativa. A gente sabe que cresceu muito o uso da chamada tornozeleira eletrônica, mas em muitos estados falta, né? Falta estrutura para isso, falta fiscalização disso. Então, isso tem que ser implementado, né? A gente sabe que aqui no estado do Ceará já houve até um avanço no tocante à audiência de custódia, porque muitas vezes o preso flagranteado, ele não tinha contato com o juiz, não é? Demorava muito tempo. Então, com a audiência de custódia, essa demora, esse tempo está diminuindo, né? Hoje está funcionando, inclusive, no prédio da Capturas, como a gente tinha comentado isso daqui, então já é algo importante. Falta ampliar isso para o interior. A gente vê que muitas comarcas do interior, um juiz que está respondendo por várias comarcas, não tem ainda audiência de custódia, então muitas vezes o sujeito é preso, aquela prisão até é legal naquele momento, mas com o tempo, com a demora do processo, ela se torna ilegal. Então isso tem que ser avaliado imediatamente pelo magistrado. Então a audiência de custódia, ela tem ajudado a, de certa forma, a diminuir essa massa carcerária a partir do momento em que é decretado, em que visto que a prisão foi ilegal. Aí o juiz manda relaxar a prisão. Perfeito, para avaliar se a prisão é ilegal, o flagrante é ilegal e, além disso, às vezes, em muitos casos, o que o juiz ele aplica? No lugar dele aplicar a preventiva, é um sujeito que cometeu o primeiro crime, é primário, bons antecedentes, tem pequena gravidade ou até média, ele entende que é melhor a medida alternativa. Uma prisão domiciliar, uma restrição de direitos, uma tornozeleira eletrônica. Então, em muitos casos é melhor. É melhor e funciona porque, já pensou, você colocar, como a gente vê muito, nas delegacias de polícia, nos presídios, nas cadeias públicas, lá dentro a gente vê um latrocida condenado, o traficante, no meio deles uma pessoa respondendo por estelionato, por lei Maria da Penha, às vezes até por lei de trânsito, uma pessoa que dirigiu embriagada está ali misturada, não foi arbitrada fiança. Às vezes a gente vê até um caso desse, é mais isolado, mas a gente vê. Então, já pensou a convivência com essas pessoas? É uma escola da criminalidade. Isso só faz piorar, brutaliza mais. Além disso, o que a gente vê é que o crime organizado, ele vendo exatamente o espaço adequado para eles. Ele aproveita essa situação, essa superlotação, essa mistura, para cooptar muitos, né? Exatamente para ordenar, né? Para massacrar aqueles que também estão ali dentro das unidades carcerárias. O senhor falou que as delegacias de Fortaleza e também do interior do estado estão superlotadas de presos provisórios. Quais são os riscos de se manter presos provisórios em delegacias? Isso traz um risco para a vizinhança e também acaba afetando a atividade da polícia? Isso, nós já temos até um projeto para entrar com a medida judicial, né? Nós aguardamos o Estado, né, por muito tempo para ver se havia um esvaziamento disso. Na realidade, é para ser proibido, não era para ter xadrez dentro de delegacia. E hoje nós estamos vendo, apesar da reinauguração aí da Capturas, nós estamos vendo que o COD ainda tem presos. Houve rebelião recentemente, nós estivemos na delegacia de Caucaia na semana passada e vimos um quadro lá de superlotação, também uma situação de dificuldade para a autoridade policial. É um problema também contínuo na delegacia de Maranguape, né? Então, são inúmeras delegacias que a gente vê a presença de detentos e isso vulnera aquele local. O delegado, a polícia civil, o inspetor, o escrivão, o papel deles não é de fazer cuidar de preso, né, de custodiar preso, né? Esse papel de carceragem é realmente dentro do presídio, da cadeia pública, da triagem, é para o agente penitenciário, é a pessoa que é treinada para isso. Então, a polícia civil é para atender a população. E a polícia judiciária. Perfeito, para fazer a investigação, o TCO, né, para pegar, não é, ali, fazer o relatório do inquérito policial, enfim, os flagrantes, já mandar logo para o local adequado. Então, é esse o papel. A delegacia, inclusive, ela está localizada numa região urbana, é claro, porque a população tem que ter contato com isso. Então, você imagine delegacias, como já foi o caso antigo já de
de Maranguape, com presos doentes ali dentro, já caiu, já desabou, e aqueles policiais ficam reféns disso. Verdade. Ficam reféns disso. Muitas vezes falta viatura, falta pessoal, falta recurso, falta tudo e ainda tem que dar conta disso, tem que dar conta do preso. Os direitos humanos também ficam atingidos, a população sofre o risco constante de fugas, né? Então é um problema. A visitação ela não pode ocorrer muitas vezes em delegacia, então é um trabalho terrível para o delegado, né? Então é uma ilegalidade constante. Então a nossa intenção é até entrar juntamente com a Comissão de Direitos Humanos com uma medida judicial. Doutor Márcio, quais são os futuros projetos da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará? E ela continuará com as inspeções nos presídios? Exato. A nossa intenção é essa, é intensificar. Então, nós já temos essa ação civil pública, que isso vai ter que passar pelo Conselho da OAB, em parceria até com a Comissão de Direitos Humanos. Aqui já foi houve um contato com o doutor Deodato, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos realizar uma audiência pública também na região lá do Crato, de Juazeiro, para debater esses relatórios, chamar essas autoridades, ouvir, também chamar a Secretaria também de Justiça. Vamos realizar mais inspeções aí, a próxima deve ser na delegacia de Maranguape, dentre outras, né? Então nós estamos intensificando com os nossos limites, né? Nós temos essa parceria com essas comissões que existem no interior também, não é? Então é um trabalho no estado do Ceará. E a sociedade, ela pode ficar à disposição. Nós fazemos um trabalho também para verificar a questão das prerrogativas do advogado, se o advogado ele está sendo bem atendido na delegacia, no presídio, se existe o parlatório, se existe a sala da OAB. Então, em todos esses relatórios, nós sempre pedimos, né, a estrutura voltada para o advogado. O advogado ele deve ter contato imediato com o seu constituinte, não há cancelas para o advogado, conforme diz o Estatuto da OAB. Não é? A gente também está ampliando, né? O doutor Marcelo Mota tem ajudado muito nesse ponto, a questão de mais unidades e mais salas da OAB dentro de unidades carcerárias e até em cadeias públicas e também em delegacias de polícia. Então a gente está procurando ampliar isso, né? Então a OAB, a diretoria, vem ajudado bastante, muito nesse ponto, porque é para fortalecer o trabalho do advogado criminalista, as prerrogativas do advogado. Doutor Márcio, nós estamos chegando ao final do programa. O Mundo Jurídico agradece a sua participação e as informações aqui prestadas sobre as iniciativas desenvolvidas pela Comissão de Direito Penitenciário do OAB Ceará e abre agora espaço para as suas considerações finais. Então, dizer, Velch, que é sempre uma grande satisfação participar do seu programa, dizer que nós estamos abertos para a sociedade, para as denúncias, né? Tanto dos presos como das próprias autoridades, dos agentes penitenciários, da polícia. Então a gente recebe muita denúncia. Então o nosso propósito é visitar em loco aquela unidade para evidentemente realizar um relatório, né, confeccionar um relatório e cobrar. Nós temos muitas reuniões também com a própria Secretaria de Justiça exatamente para pontuar aquilo que precisa ser feito, as mudanças, né? Então nós estamos à disposição da sociedade, à disposição dos advogados criminalistas que podem nos procurar, estamos na OAB, estamos à disposição e é uma grande honra estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço. O programa Mundo Jurídico que agradece a sua presença. Ivelise Maia. Reciclar, deduzir e reutilizar. Esses são os fundamentos para um local sustentável com respeito ao meio ambiente e a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, a Sejus, no esforço de dar vazão ao lixo produzido nas unidades prisionais, fecha uma nova parceria para o projeto Reciclovidas. Dessa vez, a cooperativa de produção dos catadores do Conjunto Vila Nova, localizada em Maracanaú, recebe da Sejus resíduos sólidos como plástico e papelão que são descartados. A coleta vai ser realizada por internos nas vivências e celas com supervisão de agentes penitenciários. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, inscrições até 11 de dezembro. Tribunal de Contas do Espírito Santo, inscrições até 21 de dezembro. E a gente fica por aqui. Acesse a nossa página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.